Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Samuel Rodrigues, pastor aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Parque Industrial Tanquinho, na cidade de Ribeirão Preto. Estou passando aqui essa manhã com a intenção de compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versos 19 a 22, aonde nos é dito assim: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Normalmente, nós nos esquecemos de quem realmente somos, de quem fomos, daquilo que Deus fez em nossas vidas, do grande milagre que se chama a salvação, o perdão, a reconciliação e a manifestação da graça de Deus sobre nós. A palavra de Deus, Paulo estava falando sobre os antigos judeus, os antigos israelitas, que foram cortados, e no lugar deles, gentios, pessoas que não conheciam as alianças, alheios à fé, que não eram descendentes de Abraão, por um grande ato da graça de Deus, tiveram a oportunidade de agora fazerem parte da oliveira. A palavra de Deus, ela nos diz assim que nós devemos considerar duas coisas: severidade de Deus e benignidade, bondade de Deus. E entre essas duas coisas, ela diz assim que tem uma coisa que nós não podemos fazer: nos ensoberbecermos. Conversando com algumas pessoas, nós vamos percebendo a tendência da soberba com relação à salvação. A palavra de Deus diz assim: de graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante dele. Efésios 2, 8 e 9. Quando eu começo a me gloriar pelo fato de eu acreditar que sou salvo, que tenho padrão moral, que tenho vida reta, que não sou igual a outras pessoas, eu começo a me encaixar na parábola do fariseu e do publicano, e corro sério risco de não ser justificado diante da presença de Deus. Na parábola, o fariseu bate no peito, o fariseu ele fala de si mesmo para Deus, ele até chega ao cúmulo de dar graças a Deus, porque ele não é pecador igual aos outros homens. Diz a palavra de Deus, nas palavras do Mestre Jesus, que o publicano não ousava nem levantar os olhos, batia no peito e dizia assim: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E a Bíblia diz que este, o publicano, saiu justificado diante de Deus, e o fariseu não saiu. Nós não podemos correr o risco de acreditarmos que a salvação é por nossas obras ou pelos nossos próprios méritos. Nós não podemos correr o risco de acreditarmos que somos tão bons e tão especiais, e é por isso que Deus nos quis salvar. Deus nos salvou porque não somos bons, porque não somos especiais, mas porque Ele considerou a nossa miséria, considerou a tristeza do nosso pecado, e estendeu a sua mão, e Ele estendeu a sua graça. Portanto, a reflexão que eu quero deixar para você essa manhã é essa: não te ensoberbeça, porque hoje você está de pé. Não te ensoberbeça achando que é porque você é especial, mas entenda que você também, se não permanecer na benignidade de Deus, não permanecer na obediência, não tomar cuidado com sua vida espiritual, também você será cortado. Portanto, permaneça. Louve a Deus pela sua salvação, mas permaneça. E olhe para aquele que está caído com olhar de misericórdia. Um dia você esteve lá, na posição que ele está. Deus ainda pode levantá-lo, Deus ainda pode reerguê-lo. O apóstolo Paulo, falando destes que foram cortados, ele ainda vai dizer assim: também eles, verso 23,
se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Cuidado, não vamos correr o risco de estarmos na presença de Deus e não sermos justificados por Ele. Permanecemos, pois, de pé, como diz a palavra de Deus, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você tenha uma quarta-feira abençoada, que o Senhor estenda a mão dele sobre a sua vida e sobre toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.